E antes de tudo, eu gostaria de começar com uma oração, né, para que Deus nos instrua e que não fale só por conta própria, mas que Deus me ajude a passar um pouquinho daquilo que Ele me falou durante essa semana. Amém? Senhor, meu Deus, obrigado por todos os seus feitos, Pai querido. Te agradecemos, ó Deus, pelo dia que o Senhor nos deste, Pai. Obrigado por essa semana, ó Deus. Vem estar nos abençoando, Pai, encorajando nossos irmãos, ó Deus, abençoando a vida de cada um, ó Deus. Dai-nos entendimento, Pai querido, o entendimento que vem do Senhor, ó Pai. O entendimento, ó Pai querido, que é santo, o entendimento que é puro, ó Deus. E nos ajude, Pai, e nos instrua na Tua verdade e no Teu amor, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu procurei no dicionário e, segundo o homem, né, o nosso querido Aurélio, sabedoria significa grande instrução, ciência, saber e conhecimento extenso, né? E segundo o homem, essa é a definição de sabedoria. E a Bíblia nos fala que sabedoria de Deus é totalmente diferente da sabedoria do homem, né? Eu convido os irmãos a abrirem 1 Coríntios 2, do 6 ao 7. Deixa eu ver. E aqui, Paulo começa a escrever sobre a sabedoria que vem de Deus, né? E diz o seguinte: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Bom, quando Paulo começa a falar nessa carta aos Coríntios, ele está dizendo que ele busca passar a sabedoria, não a sabedoria que vem dos homens, não a sabedoria que nós buscamos, né? Mas sim a sabedoria que vem de Deus. Então ele reafirma que existe uma sabedoria divina, totalmente diferente da sabedoria do homem, né? E aqui ele fala que a gente tem que buscar a sabedoria divina. Em Tiago 3, 13 a 18, eu convido os irmãos também nessa leitura. Tiago 3, do 13 ao 18. Bom, aqui Tiago fala o seguinte, já começa o título aqui, que é a sabedoria lá do alto, né? O Tiago começa a expor algumas questões sobre a sabedoria que vem lá do alto, né? E diz o seguinte: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda a espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Né? Tiago aqui está reforçando que existe diferença entre sabedoria e dá um breve relato do que é a sabedoria divina. Né? Eu convido os irmãos a reler a parte 17 aqui, que fala que a sabedoria lá do alto, ela é pura. A sabedoria lá do alto, ela é pacífica. A sabedoria lá do alto, ela não traz confusão, né? A sabedoria divina é perfeita, né? E ela é indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos. Aqui é um breve relato sobre a sabedoria de Deus e revela também que a gente conhece uma pessoa sábia pelas suas ações e pelas suas atitudes, né?
E eu gostaria de até dar todo o crédito ao pastor Hernandes, que é um pastor da igreja, atualmente da igreja presbiteriana, e ouvindo algumas pregações dele, ele fez alguns estudos sobre alguns teólogos, psicanalistas, filósofos, e que buscavam a sabedoria, né? E entre eles eu peguei 3 carinhas aqui que a gente já conhece, que a gente vê na escola, né? Que a gente aprende na escola, que é o René Descartes, que é o Charles Darwin e o famoso Freud, né? E aqui está uma grande diferença entre sabedoria do homem e sabedoria de Deus. Esses 3 caras, começando primeiro pelo René Descartes, que foi um racionalista, né? Que é o famoso penso, logo existo, né? Ele era o duvidoso, né? Ele buscava conhecimento em tudo, duvidava de tudo, não acreditava na verdade absoluta de nada e sempre questionava tudo, né? E é esse cara que influencia a gente na escola, é esse cara que a gente aprende, né, nos estudos da faculdade e de todos os outros estudos e áreas do conhecimento, e é ele que nos influencia de alguma forma, né, como um sábio, né? Porém, na busca pela verdade, ele encontrou resposta na capacidade do homem, né? Ele, infelizmente, né, ele entendeu, né, e um breve resumo sobre o que ele entendeu é que a razão e a reflexão são a busca pelo conhecimento, né? Totalmente contrário à questão divina, né? Agora o famosinho Darwin, né? Da teoria naturalista, né? Ele foi um grande naturalista, foi o criador, né, da origem das espécies, da seleção natural, foi o cara, né, da ciência. Ele concluiu que o homem pode explicar a sua própria origem, né? E o mais ousado de todos eles que eu andei pesquisando, né, foi o Freud, né, que resumidamente, não explicando toda a teoria dele, mas ele dizia que o homem criou Deus e que o homem criou Deus para poder manipular as outras pessoas, né? E são esses pensadores que a gente nos influenciam, né? São esses pensadores que a gente aprende na escola e são eles que nos incentivam a buscar o conhecimento, né? O ideal, o conhecimento. Mas talvez o erro maior deles de alguma forma, indireta ou diretamente, é negar a capacidade e a existência de Deus. Porque negar a capacidade e a existência de Deus é negar a si mesmo, não é verdade? Porque o homem, ele pensa, mas logo ele existe, mas ele existe por um propósito, né? E esse propósito está baseado na vontade divina, né? E esses são alguns exemplos da sabedoria humana, né, que permeia toda a sociedade durante séculos, durante o que a gente aprende, do que a gente repassa, do que a gente entende como pessoa, como humano, e são eles que nos influenciam, né? E eles erraram o caminho em alguns aspectos, porque eles influenciaram e descobriram muitas verdades sobre a humanidade, porém desmereceram totalmente a questão do divino, né? E a Bíblia fala que a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, né? Além do Provérbios, a gente nota que repetidamente Provérbios fala que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E como ter temor a um Senhor que não existe, né? Segundo os grandes pensadores e filósofos da antiguidade, né? E se é verdade e se essa sabedoria é realmente a que devemos seguir, será que essa é a sabedoria que vem de Deus, que Tiago está falando, né? A sabedoria que vem do alto? Será que Deus está dando sabedoria para eles, para falar que eles são capazes? Será que Deus deu de fato a sabedoria para eles, para dizer que eles são autossuficientes, que eles existem, que eles sabem a origem das espécies, que eles fazem e acontecem? Será que essa é a sabedoria divina que a gente deve buscar, né? E que tanto se repete no livro de Provérbios? É uma pergunta que eu me fiz e que eu faço para os irmãos, né? Que sabedoria é essa, né? A sabedoria divina, né? E o Lelo nos convidou a fazer a leitura de Provérbios e está sendo muito importante na minha vida, na minha construção como pessoa, e é muito impactante entender que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, né? E não tem saber que explica a vontade de Deus, né? E
outra pergunta que eu me faço e faço a vocês também é que como saber o saber, né? E como encontrar a sabedoria? Será que quantos livros eu vou precisar ler para entender, para eu ser sábio, né? Será que eu vou precisar esperar minha barba crescer, né? Para virar um rei mago, sei lá? Será que, né? Será que a idade, ou melhor, né? Será que a nossa idade nos diz quanto sabemos, né? Eu acho que a Bíblia é muito mais simples do que as nossas questões existenciais, né? Eu não preciso ler 1 milhão de livros para ser sábio, eu não preciso fazer 1 milhão de faculdades para buscar a sabedoria, e a Bíblia lá em Tiago 1,5 nos fala onde encontrarmos sabedoria. Eu convido os irmãos também a abrirem em Tiago 1,5. Vamos lá? E diz o seguinte: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Né? Deus não está falando que você tem que ler a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Deus não está te dando um tabernáculo. Deus não está falando que você tem que estudar várias línguas, que você tem que saber várias línguas. Deus está pedindo só para a gente fazer o seguinte: peça sabedoria ao Senhor, né? E é uma grande verdade. Quando a gente deixa de pedir para Deus, a gente indiretamente se mostra autossuficiente. E a gente não é. A gente é totalmente dependente do Senhor, né? Até na questão de sabedoria, né? E se a gente, como sociedade, como seres humanos, temos tanto impacto na ciência, na medicina, na tecnologia, é porque o Senhor nos capacita, é porque o Senhor nos dá a graça do conhecimento, é o Senhor que nos capacita, que nos fortalece e que nos instrui para o caminho da verdade, né? E eu só queria agradecer ao nosso querido pastor, né, que incentivou, né, e foi um grande impulsionamento para a gente buscar. A gente vai ver que diversas vezes Salomão em Provérbios fala sobre a sabedoria, e a sabedoria divina é maravilhosa, né? A sabedoria divina impacta muito mais do que breves teorias, que ao longo dos anos vão mudando e se renovando, né? E a Bíblia fala que a palavra do Senhor, ela é imutável, ela é eterna, né? Ela não muda. E eu prefiro acreditar numa palavra que é eterna, que não muda, do que em vagas teorias humanas. Amém? E outra coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que negar a existência divina é negar a si mesmo, né? E a leitura de Provérbios é enriquecedora, é gratificante, e Deus é tão bom, tão misericordioso, que não foi só o sacrifício da cruz que Ele nos deu, né? Ele ainda nos deu um manual de instrução de como viver bem, de como ter uma vida de paz, de como ter uma vida, não sem lutas, mas uma vida de ajuda divina, né? E como buscar a eternidade, né? Esse aqui, se a gente quer falar de sabedoria, como falar de sabedoria sem falar desse livrinho aqui, né, desse grande livro, né? E o desafio que o Senhor me deu essa semana e que eu repasso para os irmãos também é de buscar na palavra do Senhor a sabedoria, porque a sabedoria nos liberta, a sabedoria nos salva, a sabedoria do Senhor é a verdadeira e é a única que vai trazer salvação. Independente do que você descobrir em relação à humanidade, nada vai te salvar. Nada vai ser além do sacrifício do Senhor Jesus na cruz, né? E o Senhor demonstra o amor não apenas no sacrifício, mas no grande manual de vida eterna que é a Bíblia. Amém, irmãos? E é isso que o Senhor colocou no meu coração, e eu espero que os irmãos, que isso seja um momento de incentivo, que seja uma palavra de busca pelo conhecimento, mas pelo conhecimento do que é divino, de fato. Porque muitos pensadores influenciam, mas só Ele tem a salvação. Amém?